Que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração, amém? Aleluias, glória a Deus. Em primeiro lugar, quero parabenizar a todos os pastores aqui presentes pelo seu dia. Pastores já ungidos e com a nomenclatura de pastor, mas também aos supervisores que exercem a função pastoral nas suas redes. Aos líderes de célula, cada líder de célula é um pastor de um pequeno grupo e tem exercido esse ministério. Então, parabéns a todos vocês, pastores de exercício, que a paz do Senhor, que a cada dia o Senhor possa estar acrescentando e multiplicando essa unção maravilhosa. Nós vemos às vezes algumas mensagens que refletem a realidade diária de um pastor. Hoje eu recebi bastante, algumas mensagens. A maioria das mensagens falam de muitas dificuldades. Ser pastor é renunciar, ser pastor é abrir mão disso, ser pastor é sofrer, ser pastor é perdoar e às vezes não ser perdoado, entender e não ser entendido, um monte de coisa. Mas, queridos, é muito gratificante ser pastor. Eu me sinto honrado em carregar esse ministério, porque não é uma profissão, não é uma função. Você não escolhe ser, Deus escolhe você para ser. Então, é algo assim que realmente é sobrenatural, é algo que alimenta, é algo que sustenta. E às vezes nós passamos por algumas situações. Eu sou uma pessoa que eu fico avaliando, hoje mesmo, eu fiquei ali dando uma olhada, e me passou um filme na minha cabeça. Há 2 anos atrás, como nós estávamos, há 3 anos como nós estávamos, eu estava vendo as fotos esses dias, de quando nós tomamos posse aqui da terra, nós lavando aqui atrás, nós estávamos aqui era mato, tinha um quintalzinho aqui, a gente lavando, tudo abandonado, e o patamar que nós estamos hoje, queridos? Lembrando, na época que nós cantávamos com playback, hoje um louvor abençoado, tremendo, maravilhoso. Então isso nos reanima dia após dia. Amém, queridos? Hoje primeiro nós vamos ler o texto, depois eu vou falar na introdução o tema da minha mensagem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Aleluias. E quando se aproximou dos discípulos, o Didi está dando uns estouros aqui, Didi é o Alisson que está em cima, está dando uns estouros aqui no retorno. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discute com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele,
clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém, queridos. Nós estamos diante de um pai que eu acredito que nesse momento esse pai já havia gastado, já havia empenhado seus esforços em todos os recursos possíveis. Eu entendo, eu procuro me colocar na posição desse pai e eu posso ver nas suas palavras o sofrimento de tanto tempo para ter o seu filho liberto. E aí eu posso reconhecer e enxergar muitas peculiaridades que podem ser comparadas com a realidade de muitos nos dias de hoje. Muitos que podem estar aqui nessa noite, vivendo uma situação parecida. E aí você pode falar, você pode pensar, não, mas eu não estou, a minha família não está presa por um demônio que traz crises convulsivas, que faz... Mas às vezes nós estamos precisando de uma libertação em uma área emocional. Às vezes você está lá na sua casa orando pela libertação, pela cura, pela transformação do seu marido, da esposa, dos seus filhos. Quanto dos nossos familiares ainda estão presos nesse mundo? Pode ser que é um demônio que não se manifeste de uma forma tão expressiva quanto esse, que só de olhar dá para se perceber que é uma possessão demoníaca, mas quantas pessoas estão presas, acorrentadas e amarradas, trazendo tristeza, desilusão para dentro dos lares. Então, queridos, essa noite, culto de celebração, culto da família, utilizando esse exemplo, principalmente das ações e atitudes desse pai, que encontrou em Jesus a libertação, encontrou em Jesus a cura, encontrou em Jesus a alegria, encontrou em Jesus uma nova esperança, encontrou em Jesus um novo tempo, encontrou em Jesus aquilo que ele mais queria. E nessa noite nós vamos também buscar, assim como ele buscou e clamou pela sua família, pelo seu filho, pela cura do seu filho e encontrou, nós também vamos aprender alguns passos de como encontrar a libertação da nossa casa, como encontrar a cura da nossa família, como encontrar a cura, a libertação daqueles que nós amamos. E às vezes, queridos, quem precisa de libertação somos nós mesmos. Às vezes, e muitas vezes, nós mesmos somos o problema. Às vezes nós é quem precisamos de libertação e nós costumamos ficar apontando para os quatro cantos, nós apontamos para lá, apontamos para cá, falamos que é ali, falamos que é acolá, mas às vezes somos nós. Então, eu gerei no meu coração uma expectativa muito grande para essa mensagem. Eu gerei no meu coração uma expectativa muito grande de que hoje pessoas vão ser libertas de si mesmo. Pessoas vão ser transformadas, e pessoas vão sair daqui com uma receita, se assim posso dizer, ou pelo menos com uma meta estipulada, de como conquistar essa libertação, essa cura para a sua família, viver em uma família, em um ambiente sarado. Amém? Então, queridos, o que é que nós podemos aprender com a experiência desse pai, dessa família? Em primeiro lugar, para que nós possamos obter cura, para que nós possamos obter a libertação, nós precisamos expor, abrir o nosso coração para Deus. Não ficar guardando nada, nós não podemos ficar, eu vou me esconder, eu não posso falar, agora esse apelo eu não vou atender, porque as pessoas vão achar que eu sou pecador, vão achar que eu estou no meio de tudo isso aí, queridos. Precisamos
expor. Apresenta perante mim as suas petições. Deus, Ele nos constantemente, Ele nos desafia. Confessem os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Trabalhem pela renovação do seu entendimento. A palavra do Senhor diz que nós temos que jogar para fora aquilo que atrapalha o nosso desempenho e o nosso crescimento. O versículo 17 diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga ele no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes e ele fica todo rígido. A primeira coisa que o pai daquele menino fez quando encontrou com Jesus foi fazer um relato das áreas aprisionadas na vida do seu filho. A primeira coisa que ele fez foi rasgar as suas vestes, abrir o seu coração, sem vergonha, sem constrangimento. Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele pelo meu Pai que está no céu. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, queridos. Às vezes nós queremos a cura da nossa família, às vezes nós queremos a transformação, às vezes nós temos aqui o culto de oração, e aí nós levantamos um espaço para oração, para pedidos de oração. E às vezes a pessoa está lá na sua casa vivendo uma tremenda de uma guerra, uma tremenda de uma batalha. O casamento está a ponto de uma separação. O marido vive mais no bar do que dentro de casa. E aí, para manter as aparências, a pessoa, na hora que chega na vez dele, a oração, eu vou pedir oração pela igreja, eu vou pedir oração por isso, por aquilo. Abra o teu coração, eu quero oração pela minha casa, eu preciso de restauração no meu lar, o meu filho está preso no mundo das drogas, a minha esposa está mais descrente do que crente, o meu marido, ele está mais no bar do que dentro de casa, o meu casamento está a ponto de uma separação. Nós precisamos expor para Deus aquilo que nós queremos, não podemos deixar que a vergonha nos impeça de obter a cura, de obter a libertação, de obter a transformação de Deus para as nossas vidas. Aquele homem fez um inventário das prisões do seu filho. Sem esse inventário, as correntes que o prendiam não poderiam ser quebradas, queridos. A Bíblia diz lá em Lamentações 3:40: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Eu preciso fazer uma análise, eu preciso fazer uma autocrítica, eu preciso saber aonde eu errei. Vamos parar de ficar apontando os outros, de colocar a culpa nos outros. Vamos olhar primeiro para nós. Senhor, aonde eu errei? Senhor, assim como Davi, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Busque o conserto, se derrame na presença do Senhor, ore, jejue, busque uma restauração com Deus. Billy Graham, ele diz que nós temos que colocar o nosso joelho no chão, e só tirar o joelho do chão depois que nós virarmos amigos íntimos do Senhor. E aí nós vemos tantas pessoas que não investem numa vida de oração. Não investem em vida de oração, utilizam o tempo de oração aqui na igreja, quando vem, na hora da célula, nos cultos. Como que nós vamos expor a nossa vida para Deus se nós não oramos? Nós precisamos orar, precisamos rasgar as nossas vestes, precisamos nos despir espiritualmente, sem vergonha, sem censura, para Deus, e colocar para Ele: Senhor, olha, a internet está me escravizando, quando eu menos espero, eu estou diante de sites que não te agradam e atrapalham a minha vida.
Senhor, olha, eu estou passando por uma luta no meu casamento e eu preciso de transformação. Eu reconheço que eu sou o problema. Eu não estou andando com a minha esposa como diz a tua palavra, tratando ela como um vaso mais frágil, amando ela e, se preciso for, dar a vida por ela. Senhor, eu tenho sido rebelde com a minha liderança, eu não tenho sido um líder de célula exemplar, eu tenho feito as coisas empurrando com a barriga. Nós precisamos rasgar as nossas vestes, reconhecer as nossas falhas diante de Deus. Salmo capítulo 139, versículo 29 diz: por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me, para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Quantos teriam coragem de fazer essa oração, mas de coração mesmo? Olha a oração do salmista. Não sei se esse salmo é de Davi, creio que sim. Examina a minha vida em detalhes. Se Deus examinar a sua vida em detalhes, o que Ele vai achar de ruim, de errado? Detalhes. Sabe aquelas horas lá que você acha que só está você e você? Você e seu computador, você e o seu quarto, você naquele lugar lá na sua empresa, você lá na escola. Você teria coragem de falar: Senhor, examine até essas horas, me examine até nessas horas, nesses momentos aí, em que eu falo uma coisa, em que eu sou uma pessoa na igreja, mas me examine nesses momentos, eu que estou fora da igreja, e que eu faço coisas que não te agrada. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Seriam reprovados pelos seus pensamentos? Quantos seriam reprovados pelas suas emoções? Toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e mau. O salmista, ele está fazendo isso que eu falei até agora. Ele está abrindo o seu coração, ele está reconhecendo que ele tem falhas, ele está reconhecendo que ele tem caminhos errados, que se ele permanecer nesses caminhos, ele vai perder a salvação. Aí ele conclui dizendo assim: descobre qualquer caminho errado e mau e me orienta para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Você nunca será liberto, nunca será transformado sem antes fazer uma honesta reflexão da sua vida, reconhecendo esse caminho mau, para poder andar nos caminhos do Senhor. Precisamos nos expor diante de Deus. Segundo lugar, para nós termos êxito na nossa cura e libertação, não acredite nas mentiras do diabo. O versículo 20 assim: e Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E ele respondeu: desde a infância. Queridos, nós não podemos precisar aqui quantos anos o menino tinha. Nós não podemos precisar aqui há quanto tempo ele estava possesso por esse espírito maligno. Mas o que dá para entender, que já fazia um bom tempo, desde a sua infância, ou seja, desde pequenininho. Quantas vezes você acha que o diabo chegou para esse pai e para essa família? Não tem jeito, ele é meu. Olha, esse menino aí não tem jeito. Quantas vezes as pessoas, os amigos, os vizinhos, os familiares falam: esse aí não tem jeito, olha, esse aí não tem jeito. Nasceu para ser assim, nasceu para ser um alcoólatra, nasceu
para ser um drogado, nasceu para ser um vagabundo, nasceu para ser um preguiçoso, nasceu para ser homossexual. Ele é, não adianta, ele é. Olha, queridos, isso é mentira do diabo, porque Deus pode transformar, Deus pode curar, Deus pode libertar. Mentira do diabo, e nós não podemos aceitar a mentira do diabo e desistir, porque Deus pode. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá essa certeza, nos dá essa direção para buscarmos a cura e a libertação sem desistir. Quando você acha que não há mais chance de quebrar essas correntes que prendem, quando você pensa que não há mais solução para as dores, lutas e sofrimentos pelas quais você atravessa, você está acreditando nas mentiras do diabo. Quando você começa a duvidar do que não pode acontecer, quando você começa a verbalizar, e tem uma coisa, queridos, olha, aqui vai uma chave, há um segredo, pega isso aí e guarda no seu coração. Quando você tem aqui aqueles momentos de incredulidade, que eu acho que todos nós passamos, mas você guarda na sua mente, é menos prejudicial e menos nocivo do que quando você verbaliza, coloca para fora. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não tem a onisciência. Ele não sabe de todas as coisas. Então, se está no seu pensamento, ele não sabe que você ainda está desacreditado, você está descrente. Agora, quando você começa a verbalizar, quando você olha e fala para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, pô, mas tu é burro mesmo, hein? Você é burro, não tem jeito, esse aqui não tem jeito. Você está dando legalidade para o diabo transformar ele num puxador de carroça. É o mesmo que você está falando, olha, é teu, pode pegar, faça o que você quiser com esse burrico aqui. A língua, a palavra do Senhor diz que ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. A mesma língua que traz bênção é a mesma língua que amaldiçoa. Quando você verbaliza, poxa, o meu filho não tem mais jeito. Ah, não tem mais jeito, ó, não aguento mais, não tem mais jeito. Olha, eu abro mão, vou abrir mão. Olha só. O sacerdote do lar, a sacerdotisa do lar, o que ele está falando? Ah, eu abro mão, eu não aguento mais, eu já cansei. Ainda bem que Jesus não pensou a mesma coisa de mim e de você, né? Ele foi até o fim, carregando aquela cruz, sendo açoitado, já estava há tanto tempo já apanhando, ele suportou a cruz, ele não desistiu nem de mim nem de você, pendurado naquela cruz, ele continuou pregando, continuou intercedendo, perdoou o ladrão que estava ao seu lado, ele pediu, intercedeu por nós, por aqueles que estavam jogando pedras nele, o acusando injustamente ali, mesmo assim, ele não desistiu, e ele insistiu no perdão e na reconciliação. Amém. Jesus não fez conosco o que muitos de nós fazemos pelos nossos entes queridos e desistimos. Nunca desista, queridos. Desde a infância, mas há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Mas eu não desisti. Ele está desde a infância assim, mas eu não desisti do meu filho. Eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor pode libertá-lo. Nos ajuda, Senhor. É assim que nós temos que continuar, crendo que Deus pode fazer, crendo que Deus vai fazer, queridos. Olha o que a palavra do Senhor diz sobre o mentiroso. João capítulo 8, versículo 44, já na parte B. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse é o diabo, o pai da mentira, que diz que você não consegue, que diz que você tem que conviver com aquilo que é errado, com aquilo que é podre,
que diz que você tem que aceitar aquilo que não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, também não pode me agradar e não pode fazer parte da minha vida. Eu preciso optar em servir a Deus e seguir os caminhos do Senhor. A Bíblia comprova, queridos, que é possível encontrar libertação para as prisões dessa vida. João capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36 diz assim: e conhecereis a verdade os libertará. Versículo 36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Deus, Ele morreu naquela cruz para nos dar liberdade, para nos colocar em liberdade total, queridos. Por isso, creia, você pode ser o canal dessa vitória para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Não desista, não pare no meio do caminho. Faça como esse pai que continuou e insistiu, crendo na cura, crendo na libertação do seu filho, até encontrar. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas já faz tanto tempo. Deus, Ele não nos dá prova maior do que aquela que nós podemos suportar, queridos. Às vezes a prova que você está passando, eu não teria capacidade de suportar. Eu não estou aqui menosprezando a sua luta. Às vezes eu não teria capacidade, por isso que Deus não permitiu que eu passasse por essa prova, por essa luta. Mas se você está passando por essa luta, por essa prova, é porque você tem capacidade, porque Deus, Ele te sustenta, Ele é o seu consolador, é Ele que te guarda, Ele é teu escudo e broquel, é Ele quem garantiu para você a vitória. Permaneça firme, permaneça centrado na sua vitória. Em terceiro lugar, para que nós possamos ter êxito na cura e libertação, nós precisamos ser determinados na decisão de cura e libertação. Eu preciso ter determinação, queridos. Eu não posso começar, sabe qual que é o grande problema? Grande fragilidade que às vezes nos impede de conquistar. Isso parece que está no DNA do ser humano. Começou lá atrás, com Adão e Eva, começou lá atrás. Olha, de tudo vocês podem comer, vocês podem usufruir, isso aqui é tudo para vocês, tudo isso aqui, esse jardim maravilhoso, todos esses animais, tudo é de vocês. Está vendo? Só aquilo ali, ó, aquela arvorezinha que está ali, aquela ali não. O resto tudo é de vocês. Começou bem. A palavra do Senhor diz que Deus visitava eles no raiar do dia, e estava com eles. Mas de repente, a mulher não aguentou a tentação. Ela fraquejou. E depois o homem foi no embalo. Mentiu para Deus, acobertou, também fraquejou. E continua acontecendo. O povo estava durante um tanto tempo lá, escravo no Egito, vivendo ali debaixo de ações, alimentação racionada, comendo só aquilo que lhe servia. De repente consegue uma vitória, consegue a libertação, Deus prometendo: olha, vocês vão, não estou dizendo para vocês que vocês têm que procurar, que vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão herdar uma terra que mana leite e mel. Vocês vão herdar. É só vocês irem, caminhem, cheguem lá. Era só ir. Não tinha que fazer mais nada. E o povo já sai. Antes de sair já estava murmurando. Chegou na beira do mar lá. Foi para isso que o Senhor nos tirou, para nos matar aqui à beira desse mar. Viram o milagre. Atravessaram o mar, começou do outro lado. Foi para isso que Deus nos tirou lá do Egito, para morrermos aqui de fome, sem ter até um lugar para sermos enterrados. Esse é o grande problema do ser humano. Às vezes, ouve uma palavra dessa, passa no imersão, passa no encontro,
volta cheio do poder, cheio do amor, toda a dedicação. Nós vamos, agora vou multiplicar minha célula, eu vou multiplicar minha rede, eu vou assumir o ministério qual Deus me chamou, eu vou fazer, vou acontecer. Mas ao sinal da primeira dificuldade desiste. Aí já pensa de outra maneira, já vira a cabeça, já começa a procurar defeitos, já começa a achar que não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo. Deus também não concorda com tudo que nós fazemos de errado. Deus não concorda, mas Ele não desiste de nós. Mesmo você sendo infiel, mesmo eu sendo infiel, Ele permanece fiel. E o sacrifício dele na cruz continua todos os dias. Mesmo diante das minhas falhas, mesmo diante dos meus pecados, continua sendo a propiciação. E a graça dele se renova dia após dia na minha vida, me fazendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos permanecer, nós precisamos ter convicção, determinação. Aquele homem era um homem determinado. O versículo 22, a parte B, olha como ele fala: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai, ele foi determinado em ver o seu filho liberto. A intercessão dele, ele intercedeu pelo seu filho para ver o seu filho liberto, mas não foi uma intercessão simples, foi uma intercessão determinada, foi uma intercessão sincera. Ele chegou, ele clamou, reconheceu que ele era fraco. O Senhor me ajuda na minha fé, olha, o meu filho faz isso e aquilo. Ele foi determinado em conquistar. Muitos de nós não alcançamos porque não temos determinação em alcançar. E aí que nós podemos levar em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Saúde. Eu estou vendo agora minha mãe está passando por um estreito. Eu vejo minha mãe, eu fico com dó. A gente faz alguma coisa agora em casa, a gente sai, esse dia nós fomos no shopping, puxa, não dá para chamar. Porque se chamar, a gente vai comer alguma coisa, e não dá para ela estar junto. Minha mãe gosta de comer, sempre gostou de comer bem, doce, massa. E ela agora só está nas coisas integrais. Minha irmã faz lá alimentação para ela, separada, só arroz integral, aquela coisa sem gordura, sem sal, por causa da pressão, por causa disso e aquilo. O que nós não podemos, queridos, é deixar chegar a esse ponto. Eu estou dando um exemplo aqui, numa enfermidade no corpo físico, mas não podemos deixar nesse ponto na nossa vida espiritual. Nós precisamos constantemente buscar o balanço, ter uma vida espiritual balanceada. Não podemos deixar para a última hora, não podemos deixar para o momento que nós estamos em uma UTI espiritual, nós estamos ali sobre aparelhos. Nós temos que buscar Deus agora, nós temos que buscar Jesus agora. A minha família precisa de Jesus, é agora. Eu preciso de Jesus, é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Eu preciso me dedicar, eu preciso me antecipar às mazelas, às investidas do diabo, estar preparado para as lutas do dia a dia. E eu só vou estar preparado se eu tiver intimidade, relacionamento real com Jesus. Eu não posso, em meio às lutas, em meio às dificuldades, retroceder. Eu não posso, em meio às lutas, em meio às dificuldades que Deus, Ele diz que nós vamos ter. O grande problema é que às vezes nós ficamos assistindo esses filmes, esses programas de ficção que aparecem na televisão, que diz que o crente não tem problema, que diz que o crente quando se converte, aí vemos aquelas pessoas que são pagas e alguém um dia vai prestar conta para Deus, são pagas para mentir na televisão.
Porque eu não tinha nada, eu tinha um carrinho de cachorro-quente, hoje eu tenho uma rede de restaurantes. Eu tinha uma bicicleta, hoje eu tenho 3 carros na garagem. Eu morava de aluguel num barraco, hoje eu tenho casa em Angra, tenho casa lá em Paris. Tem gente que olha esses programas de televisão, que eu não posso dizer que isso é um culto, é um programa de televisão, e quer trazer para dentro da sua vida, para a sua realidade, mas isso é mentira. O evangelho de cruz, é renúncia. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo para nós. Nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Você vai passar por lutas, vai passar por dificuldades. Você vai ser tentado. A sua carne, ela vai tentar falar mais alto que o espírito. Ela vai tentar sobressair. Mas você tem que ser forte. A palavra do Senhor diz que vence aquele que eu alimentar. Quem você está alimentando? O espírito ou a carne? O espírito eu alimento com oração, com jejum, com palavra, com convívio, na comunhão do corpo. E a carne eu sustento com programas de televisão, com conversas de amigos, com as concupiscências dos olhos. Uma coisa é você saber das suas prisões, outra coisa é você ter vontade de deixá-las. Isso também é muito importante. Aquele pai, eu acho que se Deus fizesse uma pergunta que foi feita um dia para um jovem que fazia tudo o que Deus queria. Aí Deus falou assim: você já faz tudo isso? Você cumpre todos os meus mandamentos? Então só falta uma coisa: vende tudo o que é seu e me siga. Esse jovem, ele, por causa das suas riquezas, ele deu as costas para Jesus e continuou na sua vida. Eu acho que se Deus chegasse do jeito que esse homem, do jeito que esse pai, ele queria, ele estava buscando essa libertação. Eu acho que se Deus chega e fala para ele assim: você está disposto a dar a sua vida pela libertação do seu filho? Eu acredito que esse homem, ele faria sim. Ele falaria sim para Deus. Nós precisamos ter determinação daquilo que nós queremos. Nós precisamos realmente querer. Mas eu quero tanto ter um filho, mas o médico falou que eu sou estéril. Realmente você quer? Será que realmente você quer? Será que você tem se derramado na presença do Senhor? Você tem buscado realmente? Você tem jejuado por isso? Você tem pagado um preço de oração, vindo nos cultos de oração, na sua própria casa, tem clamado, tem despertado nas madrugadas? Aquilo que você quer, aquilo que é o desejo do seu coração, realmente você quer? Quando eu crescer, eu quero ser médico, eu quero estudar, quero ser médico. Realmente você quer? Você quer ser médico? Levantando 10 horas da manhã, indo para a praia surfar, ficar surfando, depois volta, dorme a tarde inteira, à noite vai para uma baladinha, se for crente, vem para a célula, vai para a igreja. É assim que você quer? É assim que você quer ser médico? Quero ser um advogado, eu vou ser um advogado. É assim que você quer ser um advogado? Não pagando preço, queridos. Eu vi uma reportagem que realmente é até triste, mas remete à realidade do país. Não sei quantos viram aí, passou ontem de manhã. 70, era 70 ou é 30? Uma dessas coisas assim. % dos médicos brasileiros que foram submetidos a uma prova de coisas básicas, não conseguiram aferir uma pressão arterial. Alguém viu essa reportagem? Viu? É 70 ou é 30? 30% dos médicos. Essa semana,
a minha neta tá doentinha, em nome de Jesus está curada, mas já faz um tempo. Aí ela estava ruinzinha, levou para o médico no convênio. Levou no médico no convênio, chegou lá o médico, é garganta, é isso e aquilo, injeção e antibiótico. Deu antibiótico para ela. Ela deu aquela melhorada, aí passou 2 dias, ruim de novo, ruim, e dando trabalho, e não comendo, e não dormindo, e só triste. Todos sabem que a Bela, a foto dela só sai sorrindo, não é porque a gente faz cosquinha não, é porque ela é assim mesmo. Aí a minha filha ligou para a pediatra dela, não tinha vaga assim de última hora, mas ela pediu, a pediatra atendeu. Aí levou a receita, levou as coisas que a médica falou, o quê? O médico receitou antibiótico para ela? É um absurdo isso. É um absurdo um médico receitar antibiótico para uma criança que não tem nem 1 ano. Falou, foi isso, o antibiótico matou não é bactéria, os anticorpos dela, e ela caiu completamente a imunidade dela. Aí você vê, aonde nós estamos? Um médico estuda e não sabe que não pode receitar antibiótico para um bebê de 8 meses. Queridos, se nós queremos alguma coisa, nós temos que nos dedicar a isso. Nós temos que ter determinação por isso. Versículo 24 diz assim: disse Jesus, podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E aqui nós entramos no 4º item. Nós precisamos confiar no poder libertador de Jesus. Jesus disse àquele homem que tudo é possível ao que crer. Ele não esperou 1 dia ou 2, 1 semana para se manifestar e para dar uma resposta. Foi na lata. Sim, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, assim, sim, Senhor, eu creio. E se por um acaso tiver alguma gotinha de dúvidas, o Senhor é possível, para o Senhor é possível fazer com que a minha incredulidade seja preenchida. Nós precisamos acreditar, crer que vai acontecer. Eu vejo assim muita gente que ora nos cultos de oração, que ora na cadeira do milagre, que ora durante o tempo de oração nas células. Mas tem muitas pessoas que a oração, ela sai vazia. É uma oração da boca para fora, ela não ultrapassa nem o teto da própria casa. Quem dera atravessar o céu. Por quê? Porque não acredita que aquilo vai acontecer. Não tem convicção daquilo que realmente vai acontecer. E a Bíblia diz, esse pai ele diz, eu já conversei com seus discípulos aqui, eles já fizeram algumas coisas, mas não adiantou. Jesus ele diz, até onde? Até quando eu vou ter que caminhar com vocês? Até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão continuar andando comigo e vão continuar na prática dessa incredulidade? E a pergunta é feita para nós hoje: até quando nós vamos continuar dessa maneira? Vindo para a igreja, orando, vindo aqui à frente e voltando, indo para a célula, mas continuarmos não acreditando na nossa própria vitória. Às vezes nós oramos pela vida de uma pessoa de fora, até com convicção, às vezes conquistamos porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele age, mas às vezes nós não acreditamos na nossa própria oração, para o nosso cônjuge, para o nosso filho, para os nossos pais, para nós mesmos. Nós precisamos acreditar que vai acontecer, nós precisamos crer que vai acontecer. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Nós precisamos crer, queridos. Nós não podemos andar na prática da incredulidade. Eu quero concluir essa mensagem perguntando para você, ou melhor, dizendo para você o resultado dessas ações desse homem, que às vezes nós estamos buscando e não conseguimos encontrar. O versículo 25 e 27 diz o resultado. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Houve libertação, queridos. Houve transformação, houve cura, houve restauração. O novo chegou naquela família. Eu imagino como aquele homem retornou para sua casa. Eu imagino como aquele pai retornou, saiu ali da presença de Jesus e retornou para sua casa, com um sorriso de orelha a orelha, regozijando de alegria, abraçado com seu filho, sabendo que ele poderia fazer coisas que ele nunca antes fez. Eu imagino que esse pai nunca havia ido numa reunião de escola com seu filho, porque ele era aprisionado por um demônio. Eu imagino que esse pai nunca havia ido numa festa de casamento com o seu filho, porque tinha vergonha, porque ele era um endemoniado. Eu imagino que esse pai nunca foi num jogo de futebol com o seu filho, nunca saiu com o seu filho passeando tranquilamente, porque o seu filho era endemoniado. Mas a partir de agora ele poderia fazer aquilo, porque Deus o libertou, e a palavra do Senhor diz: nunca mais entre nele. Queridos, nós podemos, em Cristo nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Jeová Rafá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não existe impossível para Deus, não existe impossível para Ele. Se você não pode, Ele pode. Fique de pé. Para ter uma libertação, uma cura com êxito, nós precisamos expor, rasgar as nossas vestes, abrir o nosso coração, colocar tudo diante de Deus. Não podemos deixar que a vergonha nos impeça de nos aproximar e conquistar a nossa vitória. Nós não podemos acreditar nas mentiras de Satanás. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir. Nós precisamos ser determinados na nossa decisão de cura. Não podemos ter altos e baixos. Não podemos ter oscilações espirituais. Nosso foco tem que se manter firme. E nós precisamos, em último lugar, crer no poder transformador de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas, queridos. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher aquilo que se plantou. A palavra do Senhor diz que nada acontece fora do tempo. Aquele dia havia chegado, o dia da vitória daquele pai, daquela família. Hoje pode ser a sua vitória, hoje pode ser o dia da sua vitória. Mas para que isso aconteça, você tem que crer, continuar crendo, continuar vivendo com a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós se nós temos Deus ao nosso lado, ou melhor, Deus nos carregando, ou melhor ainda, Deus habitando dentro de nós através do seu Santo Espírito.
Nós vamos fazer um tempo agora de louvor, que você possa estar conversando, abrindo, rasgando as suas vestes, colocando diante de Deus as suas petições, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem consumido o seu tempo.